Istvan Meszaros. Para além do capital. Rumo a uma teoria da transição. Desafios históricos diante do movimento socialista. Vivemos numa época de crise histórica sem precedentes que afeta todas as formas do sistema do capital, e não apenas o capitalismo. Portanto, é compreensível que somente uma alternativa socialista radical ao modo de controle metabólico social tenha condições de oferecer uma solução viável para as contradições que surgem à nossa frente. Uma alternativa hegemônica que, por não depender do objeto que nega, não se deixe restringir pela ordem existente, como sempre sucedeu no passado. Apesar de termos de estar alertas para os imensos perigos que surgem no horizonte, não basta negá-los. Para enfrentá-los com todos os meios ao nosso alcance, é também necessário definir uma alternativa positiva, corporificada num movimento socialista radicalmente reconstituído. Pois a meta escolhida da ação transformadora tem importância fundamental para o sucesso de qualquer alternativa que vá além do capital, que não se satisfaça com a simples superação dele. Isto já deve ter ficado claro das penosas lições do colapso do assim chamado socialismo realmente existente, ao prisioneiro, ao longo de toda a sua história, das determinações negativas. 1. A criação da alternativa radical ao modo de reprodução metabólica do capital é uma necessidade urgente, mas não há de acontecer sem uma reavaliação crítica do passado. É necessário examinar o malogro histórico da esquerda em se colocar à altura das expectativas que Marx enunciou otimisticamente, já em 1847, da associação sindical e do consequente desenvolvimento da classe trabalhadora. Paralelo ao desenvolvimento industrial dos diversos países capitalistas. Segundo ele, o grau de desenvolvimento desta associação em qualquer país indica a posição ocupada por esse país na hierarquia do mercado mundial. A Inglaterra, que atingiu o desenvolvimento industrial máximo, tem as maiores associações e as mais bem organizadas. Os operários na Inglaterra não se satisfizeram com associações parciais, continuaram simultaneamente suas lutas políticas, e agora constituem um partido político importante, sob o nome de Chartistes A1. E Marx esperava que este processo continuasse de forma que, no seu processo de desenvolvimento, a classe operária deverá substituir a velha sociedade civil por uma associação que há de excluir as classes e seus antagonismos. E o poder político propriamente dito deixará de existir, pois o poder político é exatamente a expressão oficial do antagonismo na sociedade civil. 2. Entretanto, ao longo do desenvolvimento da classe operária, parcialidade e setorialidade não se limitaram às associações parciais e aos vários sindicatos que evoluíram a partir delas. Inevitavelmente, a parcialidade afetou todos os aspectos do movimento socialista, inclusive a sua dimensão política. Tanto mais que, passado um século e meio, ela ainda representa um enorme problema que, espera-se, será resolvido em futuro não muito distante. Nos seus primórdios, o movimento operário não conseguiu evitar ser setorial nem parcial. Não se trata simplesmente de ele ter adotado subjetivamente uma estratégia errada, como já se afirmou insistentemente, mas uma questão de determinações objetivas. Pois a pluralidade dos capitais não podia, e ainda não pode, ser superada no âmbito da estrutura da ordem metabólica do capital, apesar da tendência avassaladora para a concentração e centralização monopolísticas e também para o desenvolvimento transnacional, mas precisamente por seu caráter transnacional, e não genuinamente multinacional, necessariamente parcial, do capital globalizante. Ao mesmo tempo, a pluralidade do trabalho não pode também ser superada no espaço da reprodução sociometabólica do capital, apesar de todo o esforço despendido nas tentativas de transformar o trabalho, de adversário estruturalmente irreconciliável, no cúmplice
Dócil do capital, tentativas que vão desde a propaganda mentirosa do mercado de ações, como a capitalismo do povo, até a extração política direta do trabalho excedente, exercida pelas personificações do capital pós-capitalistas que tentaram se legitimar, como a corporificação dos verdadeiros interesses da classe operária. O caráter setorial e parcial do movimento operário se combinou com sua articulação defensiva. O sindicalismo inicial, do qual surgiram mais tarde os partidos políticos, representou a centralização da setorialidade de tendência autoritária, e a consequente transferência do poder de decisão das associações a locais para as centrais sindicais, e mais tarde, destas para os partidos políticos. Desta forma, o movimento sindical global foi, desde o início, inevitavelmente setorial e defensivo. Na verdade, dada a lógica interna do desenvolvimento desse movimento, a centralização da setorialidade se fez acompanhar do aprofundamento das atitudes defensivas, quando comparadas com os ataques esporádicos com os quais as associações locais impunham sérios reveses aos adversários capitalistas locais. Os luditas, um movimento semelhante mas mais afastado, tentaram fazer o mesmo de uma forma mais generalizada e destrutiva que, portanto, tornou-se em pouco tempo absolutamente inviável. O aprofundamento da postura defensiva representou, portanto, um avanço histórico paradoxal. Pois o movimento operário, por meio de seus primeiros sindicatos, passou a ser o interlocutor do capital, sem deixar de ser objetivamente seu adversário estrutural. Desta nova posição defensiva, foi possível ao movimento operário, em condições favoráveis, obter algumas vantagens para certos setores do movimento. Isto se tornava possível desde que os elementos correspondentes do capital pudessem se ajustar, em escala nacional, de acordo com a dinâmica do potencial de expansão e acumulação do capital, às demandas propostas pelo movimento operário defensivamente articulado. Um movimento que operava no âmbito das premissas estruturais do sistema do capital, como um interlocutor legalmente constituído e regulado pelo Estado. O desenvolvimento do estado de bem-estar foi a manifestação mais recente desta lógica, possível apenas num número muito reduzido de países. Foi limitado, tanto no que se refere às condições favoráveis de expansão tranquila do capital nos países onde tal ocorreu, como precondição para o surgimento do estado de bem-estar, quanto no que se refere à escala de tempo, marcada no final pela pressão da direita radical, ao longo das 3 últimas décadas, pela liquidação completa do estado de bem-estar, em virtude da crise estrutural do sistema do capital. Com a constituição dos partidos políticos trabalhistas, que assumiu a forma da separação do abraço industrial a do movimento operário, os sindicatos, de seu braço político, os partidos social-democratas e de vanguarda, aprofundaram-se as atitudes defensivas. Pois esses dois tipos de braços se apropriaram do direito exclusivo de tomada de decisão, o que já podia ser antevisto na setorialidade centralizada dos próprios movimentos sindicais. Esta atitude defensiva tornou-se ainda pior em razão do modo de operação adotado pelos partidos políticos, que obtinham algumas vantagens ao custo do afastamento do movimento socialista de seus objetivos originais. Pois, na estrutura parlamentar do capitalismo, a aceitação pelo capital da legitimidade dos partidos políticos operários foi conquistada em troca da declaração da completa ilegalidade do uso do abraço industrial para fins políticos, o que representou uma severa restrição aceita pelos partidos trabalhistas, e que condenou à total impotência o imenso potencial combativo do trabalho produtivo materialmente enraizado e potencial e politicamente mais eficaz. Agir dessa forma era muito mais problemático, já que o capital, por meio da supremacia estruturalmente conquistada, continuou a ser a força extraparlamentar par excellence,
em condições de dominar de fora, e a seu bel prazer, o parlamento. Da mesma forma, não se podia considerar melhor a situação nas sociedades pós-capitalistas. Pois Stalin reduziu os sindicatos a serem o que ele chamava de a correias de transmissão da propaganda oficial, ao mesmo tempo em que isentava de qualquer possibilidade de controle pela base da classe operária a forma política pós-capitalista de tomada de decisão autoritária. Portanto, é compreensível que, em face de nossa infeliz experiência histórica com os dois tipos principais de partido político, não exista mais esperança de rearticulação real do movimento socialista sem uma combinação completa do braço industrial com o braço político do movimento trabalhista, mediante, de um lado, a atribuição aos sindicatos de tomada de decisão significativa, incentivando-os a serem diretamente políticos, e, de outro, e pela transformação dos próprios partidos políticos em participantes desafiadoramente ativos nos conflitos industriais, como antagonistas incansáveis do capital, assumindo a responsabilidade pela luta dentro e fora do parlamento. Ao longo de toda a sua história, o movimento operário sempre foi setorial e defensivo. Na verdade, essas duas características definidoras constituíram um círculo vicioso. Por se ter articulado defensivamente como movimento geral, o movimento operário, dada a sua pluralidade e divisão interna, não conseguiu romper as restrições setoriais paralisantes advindas da dependência da pluralidade dos capitais. E vice-versa, ele não conseguiu superar as graves limitações de suas atitudes necessariamente defensivas em relação ao capital porque até nossos dias continuou sendo setorial em sua articulação política e industrial organizada. Ao mesmo tempo, o que fechou ainda mais o círculo vicioso, o papel defensivo adotado pelo movimento operário conferiu uma estranha forma de legitimidade ao modo de controle sociometabólico do capital, pois, por omissão, a postura defensiva representou, ostensiva ou tacitamente, a aceitação da ordem política e econômica estabelecida como a estrutura necessária e pré-requisito das reivindicações que poderiam ser consideradas a realisticamente viáveis entre as apresentadas, demarcando, ao mesmo tempo, a única forma legítima de solução de conflitos resultantes das reivindicações opostas dos interlocutores. Para a satisfação das personificações do capital, isto representou uma espécie de autocensura. Representou uma autocensura entorpecente, que resultou numa inatividade estratégica que continua até hoje a paralisar até mesmo os remanescentes mais radicais da esquerda histórica organizada. Para não falar dos seguidores que um dia foram realmente reformistas e que agora estão completamente domados e integrados. Enquanto a postura defensiva do interlocutor racional a do capital, cuja racionalidade foi definida a priori pelo que poderia se ajustar às premissas e restrições práticas da ordem dominante, continuasse a obter vantagens relativas para o movimento operário, a autoproclamada legitimidade da estrutura regulatória do capital não seria desafiada. Entretanto, sob a pressão da crise estrutural, o capital não teve mais condições de oferecer qualquer ganho significativo ao interlocutor racional, mas, ao contrário, foi obrigado a retomar as concessões passadas, atacando sem piedade as próprias bases do estado de bem-estar, bem como as salvaguardas legais de proteção e defesa do operariado por meio de um conjunto de leis autoritárias contrárias ao movimento sindical, todas aprovadas democraticamente, e à ordem política estabelecida. Teve de abrir mão de sua legitimidade, expondo, ao mesmo tempo, a inviabilidade da postura defensiva do movimento operário. A crise da política, que hoje não pode mais ser negada nem pelos piores apologistas do sistema, embora eles tentem confiná-la à esfera da manipulação política e seu consenso criminoso, dentro do espírito da terceira via do novo trabalhismo, representa uma profunda crise de legitimidade do modo estabelecido de reprodução sociometabólica e de sua estrutura geral de controle político. Foi este o resultado da atualidade histórica da ofensiva socialista.
3. Mesmo que o movimento operário, obedecendo a sua linha de resistência mínima, continue a dar preferência à manutenção da ordem existente, apesar da crescente evidência da incapacidade desta ordem de apresentar os resultados, até mesmo nos países capitalistas mais avançados, que em tempos passados foi o fundamento de sua legitimidade. O novo trabalhismo é hoje em dia, em todas as suas variedades europeias, o grande facilitador de resultados apenas para os interesses arraigados do capital, seja no domínio do capital financeiro, defendido cinicamente pelo governo Blair até nos conflitos com os sócios europeus ou em algumas de suas seções comerciais e industriais quase completamente monopolistas. Ao mesmo tempo, para defender o sistema diante das margens cada vez mais estreitas de viabilidade reprodutiva do capital, ignoram-se totalmente os interesses da classe operária, atendem-se os interesses vitais do capital pela manutenção da legislação autoritária antissindical dos últimos anos 4. E se apoia o poder do capital estatal na sua campanha pela informalização da força de trabalho, como a solução cínica e enganosa para o problema do desemprego. É por isso que não se pode permitir que se retire da agenda histórica, por qualquer variedade conhecida ou concebível de acomodação do movimento operário, a necessidade da ofensiva socialista. Não é de surpreender que, nas atuais condições de crise, o canto de sereia do keynesianismo seja ouvido novamente como um remédio milagroso, como um apelo ao antigo espírito do consenso expansionista a serviço do desenvolvimento. Entretanto, hoje mal se ouve a canção que sai do fundo do túmulo do keynesianismo. Pois o tipo de consenso mantido pelas variedades existentes de movimento operário acomodado visa tornar aceitável a inviabilidade estrutural da expansão e acumulação do capital, em nítido contraste com as condições que tornaram possível a implantação das políticas keynesianas durante um período muito limitado de tempo. Luigi 20, um dos principais teóricos do movimento italiano da Rifondazione, notou com muita razão que a autodefinição adequada e a viabilidade organizacional autônoma das forças socialistas radicais com frequência são fortemente prejudicadas por um keynesianismo de esquerda, vago e otimista, em que a posição principal é ocupada pela palavra mágica em desenvolvimento em 5. Uma noção de desenvolvimento que, mesmo no ponto máximo da expansão keynesiana, não conseguiu tornar mais próxima a alternativa socialista, pois sempre aceitou as premissas práticas necessárias do capital como a estrutura orientadora de sua própria estratégia, internalizada firmemente nas restrições da linha de resistência mínima. Deve-se também acentuar que o keynesianismo é, por sua própria natureza, conjuntural. Como opera no âmbito dos parâmetros institucionais do capital, não pode evitar ser conjuntural, independentemente de as circunstâncias vigentes favorecerem uma conjuntura de curto ou de longo prazo. O keynesianismo, mesmo na sua variedade keynesiana de esquerda, está necessariamente contido na lógica de parada e avanço do capital, e dela sofre restrições. Mesmo em seu apogeu, o keynesianismo representa apenas a fase de avanço de um ciclo de expansão que, mais cedo ou mais tarde, sempre pode ser interrompida por uma fase de parada. Originalmente, o keynesianismo foi uma tentativa de oferecer uma alternativa à lógica de parada e avanço, pela qual as duas fases seriam administradas de forma equilibrada. Entretanto, isto não aconteceu, e ele ficou preso à fase de expansão, em razão da própria natureza de sua estrutura regulatória de capitalismo orientado pelo Estado. A duração excepcional da expansão do pós-guerra, ela mesma confinada a um punhado de estados capitalistas avançados, deveu-se em grande parte às condições favoráveis da reconstrução do pós-guerra e pela posição dominante assumida pelo complexo industrial militar, financiado pelo Estado. Alternativamente, o fato de que a fase de recessão corretiva
teve de assumir a forma do neoliberalismo insensível e do monetarismo como sua racionalização ideológica pseudo-objetiva, já sob o governo trabalhista de Harold Wilson, presidido financeira e monetariamente por Dennis Healey, seu chanceler do Tesouro, deveu-se ao advento da crise institucional do capital, que já não era a manifestação cíclica tradicional, que cobriu toda uma fase histórica. É o que explica a duração excepcional da fase de recessão, até agora muito mais duradoura do que a fase de expansão keynesiana do pós-guerra e ainda sem dar sinais de exaustão, perpetuada igualmente por governos conservadores e trabalhistas. Em outras palavras, a excepcional duração e dureza da fase recessiva neoliberal, sem esquecer o fato de que o neoliberalismo é praticado por governos situados nos dois lados opostos do espectro político-parlamentar, na realidade só é inteligível como manifestação da crise estrutural do capital. A circunstância de a brutal longevidade da fase neoliberal ser racionalizada ideologicamente, por alguns teóricos do trabalhismo, como a ciclo longo de recessão a do desenvolvimento normal do capitalismo, ao qual há de se seguir um ciclo longo de expansão, acentua apenas o completo malogro do pensamento estratégico em entender a natureza das atuais tendências de desenvolvimento. Tanto mais que, como a selvageria do neoliberalismo continua imperturbada no seu caminho, sem o desafio de um movimento operário acomodado, já estão chegando ao fim os anos anunciados pela noção da próxima a longa fase de recuperação, como teorizam os apologistas trabalhistas do capital. Assim, dada a crise estrutural do sistema do capital, mesmo que uma alteração conjuntural pudesse trazer de volta, pelo menos por algum tempo, uma tentativa de instituição de alguma forma keynesiana de administração financeira do Estado, só poderia existir por um período muito curto, dada a falta de condições materiais para facilitar sua extensão por um período maior, mesmo nos países capitalistas dominantes. Ainda mais importante, um renascimento conjuntural como este nada teria a oferecer para a realização de uma alternativa socialista radical, pois seria absolutamente impossível construir uma alternativa viável ao modo de controle sociometabólico do capital com base numa forma interna conjuntural de administração do sistema, uma forma que dependa da expansão e acumulação saudáveis do capital como precondição necessária de seu próprio modo de operação.